Olá, 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 seja bem-vindo a este vídeo, boa noite, meu nome é Marcelino Araújo, hoje é dia 13/9/2016, são 21 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Esta é a leitura bíblica diária de hoje, seja muito bem-vindo. Hoje iremos ler em Josué, capítulo 15, 16 e 17, seja bem-vindo. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adá, e vira para Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debi, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Abdumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo, escapou aqui, meus amigos, meus irmãos, você que está acompanhando a leitura bíblica diária, acontece às vezes. Este capítulo é grande, hein? Vamos lá. Subirá mais este termo a Debi, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Noftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai para este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Eu te adorarei. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes e passa por Tímina. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, que passa o monte de Baalá e sai em Jabniel. E assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o Mar Grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi, e fora antes o nome de Debi, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção.
pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom, no extremo sul, Cabziel e Eder, e Jagur, e Quinã, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itinã, e Zif, e Telém, e Bealote, A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. e Azoradata, e Kiriote Esron, que é Azor, Amã e Sema, e Moladá, e Azargada, e Hermon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Azem, e Eltolade, e Quizil, e Ormá, e Ziclag, e Magmana, e Sassana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. As planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zonoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Hadassa, e Migdal, Gade, e Dileã, e Mizpe, e Joctiel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Kitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Eter, e Azan, e Iftã, e Asnã, e Nezib, e Keila, e Azib, e Maressa, e 9 cidades e suas aldeias, Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até o mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias até ao rio do Egito, e o Mar Grande e o seu termo, e nas montanhas Sami, Jati e Socó, e Daná, e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, Estemol, e Anim, e Gósen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Dumá, e Ezã, e Jamim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, Jutá, e Gisreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Betzu, e Gedor, e Marate, Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Migdim, e Secassá, e Secacá, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desce do lado do ocidente, ao termo de Jafleti, até ao termo de Bet-Oron, de baixo, e até Gazé, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote Adá,
até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetá, desde o norte, torna este termo para o oriente até Tanat-Siló e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos filhos dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Assé, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Assé tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Tanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Gisreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és.
e grande força tens. Não terás uma sorte pequena, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. E aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Se você gostou, se você acompanhou, Deus te abençoe, volte aqui sempre, se inscreva neste canal, curta, comenta, comente, compartilhe, visite minhas redes sociais, está na descrição desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, fica na paz. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau! Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.